Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o esqueleto. O esqueleto, como todos já sabem, é um conjunto de ossos articulados. Se eu tenho sobre uma mesa ossos desarticulados, eu não vou ter um esqueleto. O esqueleto só vai existir quando nós temos ossos articulados. Aí sim, no seu conjunto, nós vamos ter o chamado esqueleto. Então, uma definição de esqueleto é o conjunto de ossos articulados, em média 206 ossos, que vão formar o arcabouço de sustentação do corpo e a reserva de sais calcários e proteção de vísceras nobres. O esqueleto, ele se divide em esqueleto axial, que é o crânio, coluna vertebral e tórax, e o apendicular, que são os membros superior e inferior. Então, o que seria o esqueleto axial? São os ossos localizados no longo eixo. Axial, ax significa eixo, e apendicular, que são aqueles ossos localizados nas extremidades. Então aqui nós temos uma figura mostrando então o esqueleto axial, formado pela cabeça óssea, que é o crânio, a coluna vertebral e aqui os ossos que compõem o chamado tórax. O número de ossos é de 206. Então nós temos aqui o esqueleto axial com 80 ossos. Então nós temos crânio 22, coluna vertebral 33, tórax, que é constituído por costela e externo. Então o tórax, que são as costelas e o osso externo, 25. O esqueleto apendicular totaliza 126 ossos. Então nós temos na cintura escapular 4 ossos, membros superiores 60, cintura pélvica 2, membros inferiores 60, totalizando então aqui 126 ossos. Se eu somar 80 com 126, eu vou ter o total de ossos, que é de 206. Vamos então ver o esqueleto axial primeiro, começando pelo crânio. Então o crânio, ele se divide em neurocrânio, que são aqueles ossos que alojam o encéfalo. Então toda essa parte aqui em marrom constitui então o neurocrânio. E esses ossos aqui coloridos constituem o chamado viscerocrânio, que são os ossos que entram na constituição da face. Então no neurocrânio nós temos 8 ossos, sendo 4 ímpares e 2 pares. Então nós temos o frontal, o occipital, o esfenoide, está aqui uma parte do osso esfenoide, a asa maior, o etimoide, que é esse osso aqui, que também fica aqui na base do crânio. Então o etimoide, ele fica aqui nesta região, o temporal e o chamado parietal. O viscerocrânio, nós temos 2 ímpares e o restante todos pares. Então nós temos 2 maxilas, 2 ossos zigomáticos, 1 lacrimal, 2 nasais. Então nós temos maxila, 2 ossos, zigomáticos 2, lacrimal 2, lacrimais, concha nasal inferior 2, aqui dentro da cavidade nasal, osso nasal 2, os palatinos não dá para ver nessa figura, nós vamos ver em outra figura.
A mandíbula e o vômer são ímpares. Então está aqui a mandíbula e aqui o osso vômer, que forma parte do septo nasal, a parte óssea do septo nasal. Aqui um crânio mostrando os ossos desarticulados. Nós temos aqui o frontal, os ossos nasais, o essenoide, todo esse osso aqui na base do crânio, os zigomáticos e aqui as maxilas. Uma vista lateral, temos aqui o osso frontal, aqui o parietal. Aqui os ossos nasais, nós estamos vendo um osso nasal aqui. Aqui o essenoide, nós estamos vendo aqui a asa maior do essenoide. Aqui o osso zigomático, aqui a maxila, o temporal e aqui o occipital. Uma vista posterior, os parietais, occipital e aqui os ossos temporais. Aqui, num corte, uma secção medial do crânio, nós temos aqui o osso frontal em rosa. Veja aqui essa parte esponjosa aqui que compreende a dípole, que é um tecido esponjoso entre as duas lâminas ou entre as duas compactas ósseas. Esta aqui externa e aqui a interna. Temos aqui o seio frontal. Aqui nós temos o osso parietal, que forma a parede do crânio. Aqui temos o osso temporal. Aqui o nasal, o etimoide, o vômer. Então, o etimoide e o vômer, formando então o septo ósseo nasal. Temos aqui o essenoide. Vocês estão vendo aqui a célula túrcica. E aqui o seio essenoidal. E por último, aqui atrás em amarelo, o osso occipital. Então, frontal, etimoide, essenoide, temporal. Aqui em azul, o parietal de um lado, parietal do outro lado. Aqui em laranja, nós temos o osso occipital. Numa vista inferior, nós temos aqui as maxilas, os ossos palatinos, se articulando aqui com as duas maxilas, formando aqui a sutura palatina transversa. O vômer está aqui, o essenoide, tudo em vermelho, o temporal, que é este osso aqui, o temporal, e aqui o occipital. Estamos vendo aqui, por cima, uma vista superior do crânio, a calvária, onde nós temos aqui o osso frontal, os dois parietais e aqui o occipital. O frontal, juntamente com os dois parietais, forma aqui uma sutura chamada sutura coronal. Os dois parietais articulados formam aqui uma sutura, que é a sutura sagital. E aqui atrás, os dois parietais articulados com o occipital forma a sutura lambidoide. Uma vista posterior, nós temos aqui a sutura sagital e aqui a sutura lambidoide. A sutura lambidoide, ela é formada pelo occipital articulado com os dois parietais. Vimos então os ossos que compõem o crânio. Vejamos agora a coluna vertebral. A coluna vertebral é o conjunto de vértebras superpostas umas às outras, formando então nesse conjunto a coluna vertebral. Nós temos aqui uma vista frontal,
para mostrar que a coluna vertebral aparentemente ela é reta, mas na realidade ela possui uma curvatura bem leve, tanto para a direita como para a esquerda. Se for acentuada, então nós estamos diante de uma patologia denominada escoliose. Aqui nós temos uma coluna vertebral vista de perfil, mostrando aqui a região cervical, que compõe 7 vértebras, a região dorsal, que é constituída por 12 vértebras, aqui a região lombar, com 5 vértebras, e a região do osso sacro, com o cóccix, que é a região sacro-coccígea, que apresenta então 5 no osso sacro e 4 aqui no cóccix. Vejam que a coluna vertebral ela tem algumas curvaturas, então ela é sinuosa, ela não é reta. Então ela tem uma convexidade anterior, uma convexidade posterior, aqui uma convexidade anterior e aqui uma posterior. Então nós temos aqui na região cervical uma convexidade anterior, na região dorsal uma convexidade posterior, na região abdominal uma convexidade anterior e aqui na região sacrococcígea uma convexidade posterior. Se esta região, na região dorsal, tiver aqui uma convexidade muito acentuada, nós estaremos diante da chamada cifose. No caso aqui da região lombar, se essa região for acentuada, nós teremos a chamada lordose. Então veja aqui as vértebras cervicais, aqui o conjunto de vértebras torácicas, aqui as lombares e aqui as vértebras do osso sacro e do cóccix. Esse conjunto de vértebras cervicais, torácicas e lombares constitui uma articulação com pequena movimentação, chamada de anfiartrose. Já a região do osso sacro com o cóccix, essas vértebras elas estão fusionadas, estão fundidas umas às outras, não apresentando movimento. Então seria uma sinartrose, que é uma articulação que não apresenta movimento. Nós temos aqui então uma vértebra e aqui as suas partes. Nós temos aqui o corpo vertebral, os dois processos transversos, aqui o processo espinhoso, o forame vertebral, aqui o pedículo do arco vertebral e 6, nesta região, nós temos a face articular superior das vértebras. Então essas vértebras, elas são aqui, todas elas empilhadas, superpostas umas às outras, formando então a coluna vertebral. Veja aqui os processos transversos das vértebras, aqui processo espinhoso e aqui o corpo vertebral, essa parte aqui anterior que corresponde ao corpo vertebral. Nós vimos que as vértebras apresentam aqui um forame chamado forame vertebral, e quando nós temos uma vértebra superposta à outra, no conjunto esses forames vão formar aqui um canal chamado canal vertebral, que aloja aqui a medula espinhal. Então o canal vertebral protege a medula espinhal. Está aqui um esquema.
aqui a medula, no interior do canal vertebral. Quais são os tipos, então, de vértebras que existem? Nós temos aqui a chamada vértebra cervical. A vértebra cervical, ela se caracteriza por ter um corpo pequeno, 2 forames transversos, um de cada lado, por onde passam as artérias vertebrais, que vão irrigar a cabeça e o pescoço. E esses forames aqui, somente as vértebras cervicais apresentam, as demais não. Nós temos aqui o processo espinhoso, que é bífido na região cervical. Nas outras regiões, ele não é bífido. A vértebra dorsal, ela apresenta aqui um processo espinhoso, longo, pontiagudo, com uma inclinação bastante grande. E ela não apresenta os forames transversos, como aqui no caso das cervicais. Uma vértebra lombar, ela se caracteriza por ter um corpo vertebral muito grande. E aqui ela tem esse processo espinhoso com a forma quadrilátera e mais na horizontal. Então essas são as diferenças entre as vértebras, os 3 tipos. As vértebras todas, apenas 3 têm nome e elas estão localizadas na região cervical. Então nós temos aqui a primeira vértebra cervical, que é chamada de Atlas. Por que ela leva esse nome? Porque na mitologia grega existia lá um gigante que eles achavam que esse gigante sustentava o globo terrestre nas costas. E esta vértebra, por ser a primeira vértebra cervical, ela está em contato íntimo com os côndilos do occipital, lá do crânio. Então o crânio, a denominação de Atlas, como se ela estivesse sustentando o crânio, toda ela. A segunda vértebra cervical é essa daqui, que é chamada de axis. Axis vem de eixo. Ela apresenta aqui um processo que só ela possui, que é o processo odontoide. E essa vértebra, ela facilita o movimento da cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo. A sétima vértebra cervical, ela é chamada de proeminente. Por que proeminente? Porque esse processo espinhoso, ele se destaca por ser maior nas vértebras cervicais. Então olha aqui, nós temos aqui, está faltando a primeira vértebra cervical, a Atlas. Então nós temos a C2, que é a axis, a C3, C4, C5, C6, a C7, que é a sétima vértebra cervical. Notem que este processo aqui, ele é mais longo do que os demais. Por isso, ela é chamada de proeminente. Então, olha aqui, o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Vimos então a coluna vertebral. Vejamos agora os ossos que formam o esqueleto do tórax, ou também chamado de gradil costal. Então, o esqueleto do tórax é constituído por 12 pares de costelas, mais o osso externo. Então, nós temos aqui essas costelas que se ligam ao osso externo diretamente através de uma cartilagem própria, que é as costelas verdadeiras, que são 7 pares.
temos aqui as falsas, que se ligam ao externo através da sétima costela, através da cartilagem da sétima costela. E mais abaixo as flutuantes, que nós vamos ver em outra figura. Mas essa figura é para mostrar o osso externo. Olha aqui o osso externo. Nós temos aqui o manúbrio external, onde se articula aqui a clavícula. Então, manúbrio external. Então, a clavícula se articula nesta depressão, uma de cada lado. Temos aqui a porção central, que é alongada, que é chamada de corpo externo. E embaixo nós temos aqui um processo chamado processo chifoide. Chifoide de chifre, porque se assemelha a um chifre. Então o externo é constituído de manúbrio do externo, corpo do externo e aqui processo chifoide. E as costelas? São 12 pares. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as 7 costelas verdadeiras. Por que verdadeiras? Porque elas estão unidas ao osso externo através de uma cartilagem própria dela mesma. Então essa aqui é a cartilagem costal. Então veja que essa costela aqui, ela tem uma cartilagem dela que se articula ao osso externo. Por isso ela é chamada de costela verdadeira. Já essas aqui, 1, 2, 3, são as falsas. Por quê? Porque elas se reúnem, as 3, aqui na cartilagem da sétima verdadeira, para poderem alcançar o osso externo. Não é? Por isso elas são chamadas de costelas falsas. E aqui embaixo nós temos 2 pares de costelas, chamadas costelas flutuantes, porque elas só se articulam atrás com as vértebras. Então nós temos aqui a T11 e a T12, ou a 11ª vértebra torácica e aqui a 12ª vértebra torácica. Então elas se articulam posteriormente com as vértebras, com as últimas vértebras torácicas e anteriormente com nada. Novamente aqui o externo, mostrando aqui o seu manúbrio, corpo e o processo chifoide. Olhando aqui essa radiografia, nós estamos vendo aqui a coluna vertebral, aqui atrás, aqui as costelas e aqui na frente, nessa região, o osso externo. Então aqui a clavícula, então aqui estaria o manúbrio external, aqui o corpo e nessa região o processo chifoide. Vejam que as costelas e mais o osso externo protegem os pulmões, que estão aqui dentro do gradil costal, e também o coração. Veja aqui o coração está atrás do osso externo, protegido também pelas costelas. O coração com seu vértice repousando aqui sobre este músculo que é o diafragma. E com isto, gente, nós encerramos esta parte do esqueleto, a parte 1. Vejamos depois o esqueleto, parte 2.